Olha só, antes da mixagem, como tava essa música. A ideia tá legal, mas faltava brilho, faltava encaixar melhor os elementos pra soar como uma música finalizada, né? E agora vocês vão ouvir como que ficou depois da mix e master que eu fiz. E quando vier, não me esconderei, vou te encontrar e me renderei. É outro som, né? Outra sonoridade, tudo muito mais encaixado, com efeitos e tudo mais, e muito mais interessante também. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco a visão geral aqui do que eu fiz nessa música, certo? Então se você se interessa por produção musical, mixagem e tudo mais, aproveita porque esse vídeo é pra você. Se liga aí. Essa música é uma música gospel, mas ela não é exatamente nessa vibe do worship, né? Que é o mais comum hoje em dia. Ela tem uma mescla ali de estilos, certo? E de certa forma fica um pouco mais pop, e eu vou mostrar ali pra vocês algumas partes dessa música, pra vocês entenderem o contexto que é muito importante na hora da mixagem também, tá? A gente tem que entender a música antes de mixar, pra saber o que fazer e o que vai ser melhor pra aquele contexto. Porque a música sempre é contexto, tá? Não adianta a gente ter várias receitas e sair fazendo igual um doido, porque não vai funcionar. Não é um padrão que a gente vai fazer sempre. Então tem que entender a música para saber em qual som a gente quer chegar, quer atingir, qual som, qual é o resultado que o cliente quer chegar também. A gente tá aqui para auxiliar ele nisso, né? A chegar nesse som, nesse resultado. Então aqui é o seguinte, ó. Pode ver que vou colocar até aqui no refrão para vocês sacarem. Ó. Vier, não me esconderei, vou te encontrar. Essa é a vibe da música, né? E tem uma outra ponte aqui também, que é bem marcante a vibe que tem, tá? Olha só. Pai, eu quero falar, demonstrar meu amor. Então, basicamente, esse é o estilo da música, a ideia geral que ela tem, a proposta e tal. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês cada instrumento e como que ele foi executado, gravado, mixado aqui também, tá? Eu não fiz a produção dessa música, eu vou falar, tudo que eu vou falar sobre a gravação aqui e tudo mais, né? É do resultado que ficou aqui, porque eu não estava participando da gravação dos instrumentos. Eu fiz só a mix e master, e o Josué, que trabalha, é um grande amigo, né, que faz alguns trabalhos comigo, fez a edição pra gente, que ficou muito massa. E é isso aí, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, começando pela batera aqui, ó. Cara, essa batera foi gravada pelo Renan Martins, e, cara, é uma sonzeira porque é o timbre muito bom, e ele é um grande batera também, executa tudo muito bem, e isso faz muita diferença no resultado final, tá? O músico é de extrema importância, o equipamento também, e quando a gente junta tudo isso, é que dá um resultado realmente muito bom, tá? Olha só. Essas ghost notes, né, as notas fantasmas ali, da batera, que são essas notas um pouco mais fracas, cara, um batera bom vai conseguir executar, tipo do jeito que tá aqui, né? Porque a gente consegue ouvir muito bem essas notas, e isso já vem da execução. Não é na mixagem que a gente vai resolver esse tipo de coisa. A gente vai não estragar, mas a execução do batera, a gente pode até enfatizar alguma coisa ou outra, mas já tem que estar bem executado, bem gravado, pra gente conseguir chegar no resultado, né? E aqui essas ghost notes nessa música são muito importantes pro groove. Se a gente tirar essas notas ali, a bateria fica muito quadrada, né? Então aqui, ó, tem bastante essas ghost notes ali. Na ponte aqui também tem. Na caixa, né? É muito importante isso aqui pro som da música, tá? Animal. Eu curti muito o resultado. E aqui, quando eu fui mixar, eu já vi que pra música era importante ter essas ghost notes pro groove da música. E aí que entra aquele lance que eu falei no começo, da gente entender a música antes de mixar. Porque como as ghost notes são importantes, eu não exagerei no gate na bateria, pra ele não cortar essas notas fantasmas ali, tá? As ghost notes, né? Então na caixa aqui, se a gente ouvir ela sozinha, ó, dá pra ouvir a ghost note tranquilo. Porque no gate que eu usei aqui, ó, tem vários canais e tal, né? Mas no gate eu deixei ele bem suave aqui, ele só baixa um pouquinho o som quando a caixa não tá tocando, né? Mas ele não corta o som da caixa, das outras peças ali da bateria e tudo mais, né? Então isso aqui é muito importante a gente entender pra saber chegar no resultado na mixagem,
certo? Em outras músicas que a Ghost Note não é importante ou não tem, eu poderia colocar o gate muito mais forte ali, né? Então aqui foi muito importante eu cuidar com esse tipo de coisa nessa bateria para não matar o som, né? Também coloquei alguns reverbs aqui nessa batera. Pode ver que ela tem um reverb legal ali, né? Que basicamente foi um hall que eu coloquei no bumbo, caixa, certo? E nos tons também. E na caixa e nos tons eu coloquei um plate somando também. Então, por exemplo, na caixa aqui a gente tem esse som, né? Dá esse reverb legal ali. Mas ele tá bem controlado, então eu consigo achar um ponto ideal para esse reverb, para ele aparecer, dar a profundidade que eu quero na música, mas não atrapalhar o som geral, que não é a intenção, né? Ó. Muito legal, muito legal. Uma outra coisa massa também é o seguinte, pode ver que eu agrupei alguns canais e atualmente eu tenho feito muito isso, tá? Nessa gravação tinha o over centro, o microfone central do over, L, R, então já foi 3 canais, que no caso é o lado esquerdo e direito do over, né, dos microfones, para pegar os pratos ali. Tem mais um canal aqui, que é o microfone do ride, que é mais um prato, e ainda tinha aqui o chimbal, que é esse hatch, certo? Então são 5 canais, basicamente, focados mais no prato, né? Os overs, ride e o chimbal. Nesse caso, eu não fiz nenhum processamento de equalização, compressão e tal nos canais individuais, nesses 5 que eu falei. Eu agrupei eles para um canal que eu chamei de over e fiz o processamento todo nesse over. Então, com isso, cara, eu já ganho muito tempo na mixagem, porque eu não fico fazendo coisas nesses canais individuais que, para mim, eles podem facilmente ser agrupados e tratar tudo como uma coisa só. Então, nesse canal aqui, sem nenhum processamento, tava assim, ó. Que já tava muito bom, tá? Muito bem gravado, animal. E aí, eu fiz os processamentos aqui, ó. Comprimi mais para trazer um pouco mais de consistência ali para esse som e coloquei um reverb aqui também, porque isso aqui me ajuda muito, esse reverb curto nos overs, né? Me ajuda muito a já trazer uma profundidade a mais na batera quando eu quero isso, né? Sem exagerar, porque é um reverb curto. Então, me ajuda demais e eu curto muito fazer isso, tá? Eu agrupei tudo no over aqui e isso facilita. Toda vez que eu vejo, não só na batera, mas alguns instrumentos que dá para agrupar e tratar como uma coisa só, eu agrupo porque facilita pra gente chegar no som. É muito mais prático de fazer. Mais rápido, cansa menos o ouvido e tal, né? Então, recomendo demais isso aí, tá? Aí aqui tem mais algumas coisas aqui da batera. Tem uns canais aqui, né? Tem o canal de room. Tem 2 no caso, né? Esse aqui é um. Tem o outro room. Room 2 aqui, ó. Dá outra profundidade pro som. E tem ainda um Fatso aqui que vai funcionar como uma espécie de compressão paralela aqui, pra mim, né? Então pego esse sinal que já veio da gravação do Renan e somo ali na mix, faço um equilíbrio do jeito que eu quero pra deixar o som da batera como eu imaginei pra música, né? Muito massa, cara. Depois disso a gente tem aqui as percussões, né? Nas percussões tem bastante efeito eletrônico aqui, basicamente é isso, tá? Que nem nessa parte aqui, ó. Quem é esse que esteve? Esses loops, né? Muito bom. E geralmente nesses loops são coisas eletrônicas, né? Timbres mais eletrônicos que já vêm muito processados, vamos dizer assim, com som pronto, basicamente. E o que eu faço na mixagem é moldar um pouco mais esses timbres, fazer limpezas, praticamente, né? Então pode ver que na maioria aqui eu usei o TDR Nova, que é um equalizador gratuito, muito bom, que eu já fiz review, inclusive, aqui no canal, tá? E eu cortei aqui grave, agudo, desnecessário em cada canal. Então em cada um aqui eu fiz alguma equalização diferente, tá? Conforme foi necessário, né? Ó, em alguns eu fiz mais coisas, em outros menos, tá? Mas a ideia geral aqui é fazer limpezas e adicionar um efeito ou outro que foi necessário. Por exemplo, nesse clap aqui, ó, que é um clap com delay, né? E reverb, ó.
Eu adicionei mais um channel strip aqui, que eu usei só um compressor, tá? Pra comprimir o início, porque sem esse plugin aqui tava assim, ó. Ó, o início do clap ali, da palma, dava essa porrada ali no som e depois as repetições ficavam muito baixas. Então eu queria diminuir essa diferença, pra tudo ficar um pouco mais nivelado, porque eu queria ouvir mais o delay, não esse impacto inicial. Então eu comprimi bastante aqui o começo, ó. Pra eu ouvir mais a cauda do delay e do reverb ali. Então funcionou muito bem. E ainda coloquei mais um reverb aqui, pra dar essa profundidade que eu queria, certo? E basicamente essa mentalidade que eu tive pra fazer a mix de todas as percussões eletrônicas aqui, pra somar com a bateria, né? Então aqui, nessa parte da música que é o verso, tem mais os loops eletrônicos mesmo, né? Ó. Quem é esse não tem a bateria. Que esteve entre a paz e a dor? Mas na outra parte aqui no pré-refrão, aí tem a bateria tocando já, tá? Olha só. E aí esses loops aqui, esses efeitos, servem pra somar com a bateria acústica, beleza? Depois disso aqui, tem o baixo, que quem gravou, se eu não me engano, foi o Gabriel, certo? Ó. O som do baixo chegou pra mim sem nenhum processamento assim, ó. Mas com esse som de linha, né? Que não era o que eu queria pra essa música aqui. E é muito importante entender isso, porque o processamento que eu fiz nessa música não quer dizer que eu faria em qualquer outra música. Porque as músicas são diferentes, têm sons diferentes, e a gente vai fazer o que for necessário em cada uma. Nessa música aqui eu decidi mudar esse som, não usar esse som de característica de baixo em linha, né? Eu mudei, coloquei aqui o Amplitude 5, tudo simulando o amplificador e tudo mais, pra chegar nesse som aqui, ó. Que é um som um pouco mais de amplificador, mais aveludado e tal, que era o que eu queria nessa música aqui. Então eu usei o Amplitude aqui, ó. Amplitude 5. Simulando um Ampeg aqui, um amplificador. Fiz algumas modificações aqui de equalização e tudo mais pra chegar no som que eu queria. E a gente chegou nesse resultado aí com mais alguns processamentos, né, de equalização aqui, compressão e tal, certo? Mas a base do timbre tá no Amplitude ali, que é o que mudou bastante, né? Sai de um som de baixo em linha para um som de baixo gravado com amplificador. Essa é a ideia, né? Além disso, também coloquei aqui, ó, um bass drive. Eu criei esse canal e mandei o sinal do baixo aqui normal pro canal do bass drive, que no caso é um drive no baixo, né? Que eu coloquei em algumas partes. Então quando a música cresce aqui, ó, que nem tem um solo lá na frente, o baixo fica com drive. Ó. Pra trazer essa agressividade a mais, esse impacto a mais nessa parte. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui o solo. Nessa parte o baixo tá assim, ó, com drive. E aí, em outras partes que são mais suaves, eu tirei isso daí e deixei só o baixo limpo ali pra gente trabalhar, beleza? Depois disso aqui, ó, tem os teclados. Tem bastante coisa de teclado aqui. Piano, piano elétrico, órgão, synths ali, pads e tudo mais. Então vou soltar aqui no refrão pra vocês sacarem a ideia, a sonoridade geral, né? A base principal aqui dos teclados é o piano, tá? Aqui, o piano acústico, no caso, né? Aqui na frente, tipo, no segundo refrão, já tem aqui esse piano elétrico, né? E tem o piano acústico aqui, ó. Mas o piano elétrico entra só em algumas partes, eu fui fazendo automação ali pra somar com o piano acústico. No começo só tem o acústico mesmo, tá? Esse aqui, ó. Até tinha gravado aqui o piano elétrico, mas na automação eu cortei ele do começo e deixei só o piano acústico e o elétrico entra no meio ali. Então eu vou criando essa dinâmica no meio da música, né? Além disso, tem aqui o órgão também, ó, que entra em algumas partes, ó. Fiz umas limpezas ali de equalização e tudo mais, né?
Eu coloquei um reverb aqui, ó, Little Plate. Muito bom esse reverb, tá? Porque o órgão tava com esse som aqui, né? Aí eu fiz os processamentos pra manter a essência, mas colocar mais algum tempero ali. Tá bem parecido, mas tem uma profundidadezinha a mais e tal, mais interessante pra colar na música, tá? Também tem esses fantasy aqui, ó. Que é esse timbre aqui, muito legal, tá? Ó. Esse timbre aqui, cara, ele é muito agudo, é muito estridente. E se a gente deixar esse agudo todo ali, muitas vezes ele pode embolar, tá? Então eu cortei aqui, ó, esse grave desnecessário e esse agudo desnecessário também, pra ele aparecer, trazer o brilho pra música, mas não ficar estridente, irritando o ouvido. Então eu limpei aqui. E tem os outros aqui também, né? Nesse KFX, ó, que também tem uma ideia parecida. Eu também cortei aqui, ó. Certo? E aí tem um synth lead aqui também. Que faz esse efeito lá no solo, tá? Bem nessa parte aqui, ó. Ele aparece ali sutil, mas faz uma diferença legal. E tem os pads aqui também. O pad Warm e o pad Shimmer, ó. Muito importante de falar. Nos pads, pode ver que eu limpei aqui o grave e o médio grave, porque pode ver que essa música não é um worship, né? Não é pra ter aquele pad alto demais e fazendo aquela ambiência zona, assim, que tem no worship, né? Esse pad e tal, essa ambiência gigante e tal. Então, não era a ideia. Por isso que eu limpei bastante aqui o grave e médio grave, pra encaixar melhor ele na música, certo? E o outro pad aqui também fiz uma limpeza, ó, na mesma ideia. Pra abrir espaço pros outros elementos que são mais importantes nessa música. O baixo ali, piano e tudo mais, né? Então, nessa ideia aí, a gente construiu esses pianos aqui, teclados, synths e tudo mais. E aí a gente chega nas guitarras, tá? Cara, essas guitarras aqui, muito bem gravadas, muito bom. Tem um solo aqui animal, ó. No próprio arranjo, na gravação, as guitarras já têm ideias diferentes entre o lado esquerdo, o direito e o centro também. Então, nesse caso aqui, pode ver que tem uma guitarra aqui, ó, do lado esquerdo, que tá fazendo isso aqui, ó. No solo, né? Com os acordes e tal. Tem a outra do lado direito que tá diferente, ó. Marcando mais. Tem essa outra aqui, centralizada. E tem o solo ainda. Isso aqui, um bom guitarrista, que nem nesse caso aqui, consegue criar essas ideias e encaixar tudo muito bem. Mas, dependendo do caso, pode ser até que a pessoa pode se perder ali, né, se não tiver uma experiência para criar essas ideias e tal. Então tem que ter um cuidado, só que quando consegue encaixar, cara, enriquece muito bem a música, porque cria essas variações no próprio arranjo, na gravação, na forma de tocar. Isso aqui é muito massa, entendeu? E a gente na mixagem vai realçar isso aí, mas é algo que já vem da gravação, tá? Os timbres já vieram muito bons. O que eu fiz aqui foi moldar um pouco mais, cortar algumas coisas que estavam mais ardidas e tal na guitarra, um agudo que passava do ponto, grave e tal, né? Comprimi um pouquinho também com o SSL, aqui, esse Channel Strip que eu uso muito, tá? Eu não usei... Equalização usei um pouco aqui também, mas boa parte do que eu queria nesse plugin era na compressão, tá? E também coloquei um reverb ali pra colar todo mundo na música, né? Porque as guitarras aqui sem os efeitos estavam assim, ó, sem os reverbs, né? Ó, soa um pouco mais seco, né? E aí eu coloquei mais um reverb ali pra colar com os outros instrumentos e vozes que tinha na música. Além disso, criei um canal aqui de delay só pra guitarra solo, porque eu queria fazer umas automações ali e controlar melhor esse delay na música. E ter um canal dedicado pra isso me ajuda, entendeu? E aí eu coloquei esse canal ali separado, beleza? Depois aqui a gente tem as vozes, né? Tem as vozes principais aqui primeiro e depois os backing vocals. Nas vozes principais é o seguinte.
eu separei elas aqui em 3, tá? Tem a voz no início, que tinha uma sonoridade, era ele cantando numa região mais grave, então eu separei ela ali. Tem uma outra voz que é no B aqui, nessa parte B, ó. Não quis glória, mas... Que era uma região mais média da voz, né? Então eu fiz separado aqui porque eu senti necessidade de equalizar de formas diferentes cada uma, certo? Pra encaixar melhor na música. E tem a outra que eu chamei aqui de voz, refrão e tal, que é do refrão em diante até o final da música, já é uma outra pegada na voz, e aí eu já tratei de uma outra forma. E aí eu coloquei aqui em 3 canais diferentes, com automações aqui também em cada um, de efeitos, reverb, delay, volume, tudo que eu queria aqui, eu usei em cada uma dessas vozes, certo? Além dessa voz principal, tem os backing vocals, que são muitos, né? Olha só. Tem aqui bastante vozes de backing vocals, que são o que dão vida nessa música, né? Ó. Pai, eu quero falar, demonstrar meu amor, nada pode. E aí o maior desafio nesse tipo de som é a gente conseguir encaixar todos esses elementos na música e fazer sentido, né? Especificamente no caso das vozes aqui, nos canais individuais desses backing vocals, eu coloquei um de-esser para tirar a sibilância. Para quem não sabe, é esse som que a gente fala quando sai o S, né, principalmente. Som de S, CH, X também, né? S, F, Sh, o F. Esse som mais agudo é a sibilância, a gente chama de sibilância na voz. E aí o de-esser vai controlar esse som para ele não ficar muito estridente, né? Então fiz isso em cada um desses canais individuais, para eu não ter problema com o S que estava passando do ponto, certo? Mandei todo mundo para um grupo aqui, que é o All Backing Vocals, e fiz equalização, compressão e tudo mais, tudo que eu queria nesse grupo com todas as vozes. Então, pode ver que aquela ideia que eu falei lá do over no começo do vídeo, da bateria, que eu agrupei todos os canais de over e som de pratos e tal, né, para um canal, aqui eu tô fazendo a mesma coisa, só que com as vozes. Então, eu consigo ganhar muito tempo, ao invés de eu ficar tratando cada canal individual, eu trato todos os backing vocals aqui como uma coisa só, que pra mim é o que é nessa música aqui. Os backing vocals fazem parte de uma coisa só, é assim que eu escuto isso aqui, tá? Então, coloquei aqui, fiz equalização, compressão, de-esser e tudo mais, nos backing vocals, tá? E além disso, coloquei reverb também, certo? Tem um reverb plate ali, que é um reverb mais curto, só que eu deixei ele mais alto, então ele aparece mais na mix sem embolar, porque ele é um reverb curto. Então aqui, ó. Quero falar, É esse reverb aqui, ó. demonstrar Little plate. meu amor, Muito bom, tá? nada pode expressar. Também coloquei um outro reverb, que é o Hall, só que ele é um reverb um pouco maior e eu deixei ele mais baixo na mix. Então é só pra somar e dar uma profundidade a mais. E é isso, tá? Então com isso eu consegui encaixar todo mundo nessa música, são bastante canais. Chega aqui a 85 aqui, 84, 80 e poucos canais aí, com todas as vozes, instrumentos e tudo mais. Então a gente precisa organizar o pensamento para conseguir achar o som ideal e saber a função de cada elemento em cada música. Esse é o nosso papel como mixer, como produtor musical, certo? Espero que tenham gostado. A música se chama O Rei, do Gabriel Rodrigues. Vou deixar o link aqui na descrição. E se você tiver interesse e quiser aprender produção musical e mixagem, masterização comigo em home studio, tem meu curso aqui na descrição. Não perde tempo e aprende a produzir com qualidade profissional em home studio. Se você também quiser me contratar para mixar ou produzir uma música para você, é só entrar em contato no Instagram, que eu vou deixar aqui, @toquesdoariel, lá no Instagram. É só me chamar que eu passo um orçamento pro seu projeto, pra sua música, e a gente tira esse sonho do papel, beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Comenta aí o que você achou e valeu. Até o próximo vídeo. Valeu!